É uma alegria estar aqui para mais um programa Saúde e Você. Eu sou a doutora Laura de Fini Leite, professora de Fisiologia Humana na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E temos aqui conosco o Dr. César Vasconcelos de Souza, médico psiquiatra e psicoterapeuta, que tem um ministério médico muito bonito e que hoje nos deu a honra de sua presença para nos falar de um assunto extremamente interessante, que é alguém que é ideal para mim, né, doutor César? Muito obrigado pelo convite, né, da 3ABN para estar aqui. É uma satisfação estar aqui com a doutora Laura. Satisfação é nossa. E conversarmos sobre esse assunto que realmente vai ser bem interessante, eu acredito, para todas as pessoas que estarão nos assistindo. Realmente. E vamos começar lendo uma passagem bíblica em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, nós não podemos confiar nos seres humanos? Quer dizer, alguém confiável, alguém ideal, que nunca decepcione a gente, alguém que pode preencher todas as minhas necessidades emocionais. Por falar nisso, parece que o senhor tem até um livro, né, a esse respeito. O meu primeiro livro chama-se Casamento, o que é isso? Que é uma coletânea de textos e palestras que então juntei e fiz o livro. E há um capítulo que eu abordo esse assunto, né? Realmente é difícil, ou seja, a Bíblia diz, lemos o texto aí, né? Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, temos que entender o seguinte, Laura, todo ser humano, após a queda espiritual, após a queda, quando entrou o pecado na natureza humana, então a partir daí começou a existir sofrimento, ou seja, passamos a não ser mais pessoas ideais, passamos a não ser mais pessoas perfeitas, porque houve uma perda, um corte na relação direta e permanente com o Criador. Porque entrou uma contaminação interior e, portanto, perdemos essa capacidade de estar com Deus diretamente. Certo. Essa contaminação interior, ela produz vamos chamar assim, de um buraco espiritual em nossa alma. Ficou um baita de um vazio, como se diz, né, em cada pessoa, seja preto, branco, rico, pobre, religioso, sem religião, todo ser humano tem esse vazio interior que alguns filósofos chamam de angústia existencial, né, um termo que é usado na filosofia. A gente encontra isso em alguns autores de psicologia também. Então, ou seja, esse afastamento da relação direta com Deus, essa contaminação interior, ela promoveu muitas desgraças no ser humano e a perturbação do relacionamento afetivo ideal na família, por exemplo. Né? Então, como resultado desse corte, nunca mais houve uma infância normal, nunca mais houve crianças 100% normais. Mesmo nas famílias que têm afeto, que têm um amor, que são famílias que a gente chama de funcionais, que até tem uma razoável forma de viver afetiva, há os momentos em que os pais erram sem querer, que falham, então não há ninguém que seja 100% isento de algum sofrimento emocional. A diferença, eu acho que é uma questão de grau, né? Então, todos nós, como eu falei, de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer classe social, econômica, nós temos um certo vazio interior. Uns têm mais, outros têm menos. Uns têm mais consciência desse vazio interior, outros não têm nenhuma consciência, são inconscientes, negam e não percebem que tem essa necessidade interior, né? Então, nesse sentido, é que nós não somos mais uma pessoa ideal, né? Porque ideal seria alguém que nunca falha, que nunca erra, que está sempre acertando. Isso não existe. Nessa realidade, essa vida aqui não existe. E o senhor estava falando de carências afetivas. Essas carências afetives, né? Ou esta falta de algo, esse vazio, isso pode repercutir na vida adulta? Com certeza. Muitas vezes eu estou atendendo um paciente em terapia, né, com um psiquiatra, e quando eu, conversando com a pessoa, escuto
e procuro saber o que a trouxe à consulta e aquilo que a gente chama em medicina de QP, queixa principal, né? O que motivou a procurar aquela ajuda. Então, eu começo a pesquisar um pouco isso, a entender a pessoa e desde quando começou, como que isso repercute na vida dela e tal. E tem uma hora, então, que eu sinto que é necessário eu pesquisar um pouco mais atrás na vida da pessoa e tentar entender de onde que ela veio, qual é o background, qual é a história que ela teve na infância, na adolescência, como foi esse desenvolvimento psicológico dela. Então, às vezes eu digo assim para o paciente, para o cliente, né, olha, vamos dar uma olhadinha lá atrás na sua vida, porque é importante entender o que houve lá atrás para poder entender o que há aqui na frente, o que é aqui agora. Claro. E algumas pessoas falam assim, ah não, aquilo já passou, eu tenho 32 anos, tenho 64, tenho 49, aquilo já não tem mais nada a ver com a minha vida, eu estou aqui hoje, aqui agora, com essa angústia no peito, e o que eu faço com isso? Então, meu passado tem nada a ver com o presente. Não é bem assim, né? Eu digo assim, olha, o passado tem tudo a ver com o presente, porque a gente não pode cortar o passado, né? Igual aqui, fazendo uma gravação na rede de televisão, você pode editar, né? Você corta aqui, encaixa ali, emenda, né? Você não pode fazer isso na vida, quer dizer, é um contínuo, né? Então, nesse sentido, a gente traz essa carência, essa falta, essa coisa que está faltando em mim. A gente traz isso para a vida adulta, sim, e a gente tenta resolver isso muitas vezes, na maioria delas, de forma inconsciente, seja no trabalho, seja no casamento, seja no cuidado com os filhos, tipo, super protegendo, ou muita dependência. Às vezes num namoro, uma obsessão no namoro também, é uma forma de tentar compensar esse vazio, né? Aquilo que nos incomoda, eu vou tentar compensar com alguma coisa. Então eu fico meio obcecado com o trabalho, não penso em outra coisa, não sei trabalho. É uma fuga, talvez, né, da minha dor interior, que enquanto eu estou trabalhando e concentrado na minha tarefa, eu não penso na minha dor, né? E assim são várias formas. Mas realmente a gente traz para a vida adulta o que a gente viveu no passado, né? E o que nós fazemos quando não suportamos as nossas carências? Inevitavelmente nós vamos procurar algum tipo de escape da dor, né? Se a carência promove uma dor, se ela é uma coisa que a pessoa ao longo dos anos, o jovem, não conseguiu administrar bem, ou porque foi uma dor muito grande, ou porque houve abusos importantes na vida dessa pessoa que causou carências. Abuso em que sentido? Um pai alcoólatra, uma mãe agressiva, um abandono do filho, um distanciamento afetivo na família que não tocava, não beijava, não abraçava, não valorizava. Tudo isso são formas de abuso sexual, né? Um incesto, né? Um estupro. Qualquer que tenha sido o sofrimento dessa criança, desse jovem, isso promove uma carência. A carência aqui no sentido de a falta, né? Faltou uma coisa melhor, né? Então, essa falta pode ter vindo por realmente a falta, não houve esse estímulo, ou até houve, mas a pessoa talvez ela seja realmente muito sensível, né? Então ela não fica satisfeita com aquilo que ela recebe. Então, o que a gente faz para suportar as nossas carências? Bom, a gente pode usar algum tipo de droga, né? A droga, ela pode ser uma droga específica, ou seja, eu vou então usar o álcool para anestesiar a minha dor, né? Para não pensar. Né? Anos atrás, eu nem era cristão, tinha no Rio de Janeiro o Festival da Música Popular Brasileira, e eu me lembro que teve uma música que ganhou um prêmio lá, e foi de um paulista, e a letra, um pedaço da letra da música dizia assim, eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Olha eu me lembro dessa música. Então uma maneira de lidar com as nossas carências é não parar. Não parar com muitas maneiras, como, por exemplo, comer demais, e shoppings, e sexo, e trabalho excessivo, são essas maneiras. Né? E essas carências, elas poderiam afetar o casamento? Ah, sim, com certeza. É praticamente impossível, né? Alguma dificuldade do casamento não tem relação com alguma carência afetiva pessoal do indivíduo, né? Então, muitas desavenças, desencontros ocorrem porque cada um, marido e mulher, ao longo dos anos de um convívio, eles não suportam esse vazio interior que cada um já trouxe para dentro do casamento, né? Claro, tem também os problemas que acontecem ali na relação do dia a dia, que são um adendo àquilo que cada um já trouxe, que é uma coisa particular. Então, são chamados os problemas próprios do relacionamento conjugal, né? Mas junto desses problemas
que é o casal resolver, então cada um tem a sua parcela de contribuição por aquilo que trouxe na sua herança, no seu temperamento e tal. E em cima disso, em cima de tudo isso, sim, tem também o problema espiritual de cada um, né, que sim, é o buraco espiritual. E esses problemas poderiam, então, claro, acarretar em separações, infidelidade, um culpar o outro, não poderia? Isso acaba acontecendo em muitos casais, né? Separação, a infidelidade conjugal, casais que ficam brigando o tempo todo. E geralmente, então, a coisa mais fácil de encontrar nos casais é um sempre culpando o outro por causa dessa dor que cada um sente, né? Então, é muito... Sabe, Laura, é difícil, na verdade, você separar. Quando você analisa um casal, a história psicológica de um casal, é difícil você separar o que é um problema do casal e o que é um problema pessoal. Isso se mistura muito, né? Como um camaleão que muda de cor, assim, né? Verdade. Mas eu acho que, então, é comum um acusar o outro. Eu sou infeliz porque você não faz isso, ou porque não fez aquilo, ou porque fez aquilo que eu não queria. Então, é difícil separar o que é a dor pessoal do que é aquilo que é o problema do casal, como eu falei. E o que poderia surgir, assim, em virtude desse problema, dessa separação do pessoal, não é? Do que é pessoal ou do problema do casal? Que consequências? Inevitavelmente, cada um vai começar, quem tiver essa postura, né, que não consegue separar, vai sempre achar que o outro é culpado do sofrimento pessoal, que o outro é o único responsável pela dor que está sentindo, é você que não me entende, é você que não me beijou, é você que não comprou o que eu queria, é você que não me deu carinho. Ainda que isso seja parcialmente uma verdade, mas não é toda a verdade. Então, acontecendo isso, se eu não conseguir administrar o meu vazio e ficar achando que o outro é responsável só, eu vou atacar essa pessoa, ou eu vou me isolar dessa pessoa, sim, ou eu vou trair essa pessoa, né? Ou eu vou me separar precipitadamente sem buscar uma solução. Então, nós temos que ser honestos, né, com a gente mesmo, para não fugir dessas verdades, né? E precisamos parar de ficar culpando, não é? E olhando os defeitos do outro, né? Que podem ser reais, né? E olhar para nós, para podermos mudar, né? Em algum momento nós temos que fazer isso. Em algum momento, estudos mostram que casais que se separaram, aqui nos Estados Unidos tem estudos feitos bem claros em relação a isso, casais que se separaram e casam uma segunda vez, se não resolveu a situação pessoal e individual, a tendência é de 60% separar uma segunda vez. Sim. E tem um professor da Universidade de Seattle, estado de Washington, que John Gottman, ele diz, um trabalho bem interessante que ele tem, de que até a terceira vez 70% vai separar de novo, uma terceira vez, enquanto a pessoa não conseguir entender o que está acontecendo aqui dentro de mim que complica fora de mim na relação com o outro, né? Então, é preciso ter a honestidade emocional. Honestidade emocional, sem ela não pode haver saúde mental para ninguém. Eu acho que é impossível, né? O que é isso? Honestidade emocional não é você não declarar o imposto de renda, então isso é uma outra coisa, né? A honestidade emocional é eu poder ser sincero e verdadeiro comigo mesmo, a ponto de, nesse contexto que estamos falando, admitir que talvez parte da minha dor, né, pode ser algo muito pessoal meu e não realmente culpa do meu cônjuge, né? Então, com a honestidade emocional, eu posso melhorar. O relacionamento vai melhorar. Você imagina se cada um casal que está vivendo problemas importantes, se cada um pega esse caminho da honestidade emocional e começa a investigar o que está complicado em mim, o que eu trouxe da minha infância, da minha adolescência que atrapalha o meu convívio com essa pessoa com quem eu casei. Eu acho que esse casamento vai ter muitas chances de poder ser feliz e ter melhoras e ajustar, né? Do que aquelas pessoas que são desonestas emocionalmente porque negam que tem problemas, né? E pode ocorrer também que a pessoa tenta racionalizar, não é? Justificar os seus próprios erros. Não é? Isso acontece. Isso aí também, né? Seria, digamos, algo que pode causar muitos problemas, né? Pode causar sim, e quanto mais a pessoa racionalizar, quer dizer, racionalizar, para o público entender, racionalizar
é quando a gente fica justificando as coisas. Ah, eu gritei com você porque você não me beijou aquela hora. Sempre, quer dizer, justifica um erro ao invés de admitir que errou também, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas que racionalizam muito, elas provavelmente elas vão ter um caminho muito longo para ser feliz e para ter paz interior. Porque enquanto elas se mantiverem racionalizando, ou seja, desculpando, se defendendo, né, os seus erros, como é que ela vai mudar? Ela só vai mudar para melhor o dia que ela parar de racionalizar e admitir, eu também tenho problemas, eu também preciso mudar. Até porque ninguém é perfeito e muitas pessoas talvez até racionalizem por quererem a perfeição, porque tem pessoas que são perfeccionistas por natureza, né? Talvez isso, né, esteja relacionado. E, bom, então a gente precisa aprender a lidar, né, com essa dor emocional, sem fugir, sem ficar culpando o outro, né? Pela nossa infelicidade, porque é muito fácil culpar o outro, né, pela nossa infelicidade. É verdade. Só voltando um pouquinho na questão da racionalização, isso não é a racionalização é uma solução, vamos dizer assim, entre aspas, temporária para a pessoa aprender a lidar com a dor dela. Quando nós vamos ficando mais fortes emocionalmente, né, ajudados por Deus, e com a disposição de ser honestos, vamos ficando mais fortes para lidar com a nossa dor pessoal, então eu não preciso mais justificar. Né? Eu posso chegar para o meu cônjuge e falar assim, olha, realmente eu errei com você, sabe? Eu fui grosso, eu não fui sensível, eu não te entendi bem, eu nem prestei atenção. Né? Então, isso aí promove realmente um ajuste no casal e um crescimento desse casal. Mas sem essa verdade interior, permanecendo com a racionalização, realmente não vai funcionar. Né? E a pessoa acaba ficando cada vez mais alienada, cada vez mais, na verdade, um joguete nas mãos das suas próprias emoções ou dos seus sentimentos confusos. Né? E a pessoa precisa usar de humildade também, né? Claro. Para poder, não é? Admitir. Bom, então a gente poderia dizer que em algum momento da vida, para ser feliz, cada ser humano precisa aprender a lidar com as suas próprias limitações afetivas e comportamentais? Seria isso? Com certeza. E o instrumento para isso é ela usar a verdade, né? Como eu disse já, sendo honesta com ela mesma, né? Evitar se drogar, né? Para fugir das dores interiores, né? E eu quero dizer drogar aqui no sentido genérico, ou seja, né? Mascarar. E muitas pessoas elas estão com sofrimento no casamento e elas não estão sabendo como resolver. Ao invés de procurar uma solução construtiva, elas podem se drogar, vamos dizer assim, ficando viciadas em novelas, por exemplo, né? Viciadas em romances, né? Que é uma forma de tentar ficar meditando até, né? Contemplando uns romances, umas cenas de romances para ver se aquilo como se fosse preenche, né? Um preenchimento interior, enquanto que a vida real ela está complicada. Então, por que não pensa em tentar resolver isso, pedir a Deus uma ajuda para resolver o seu problema que está ali em necessidade de ser resolvido, ao invés de não pensar nisso, parar de pensar nisso e se concentrar numa coisa que traz um certo prazer, porque é uma história idealista ou algo assim, que e daí, como resolver, né? E a gente poderia dizer que há alguém ideal para alguém? Há alguém ideal para mim? Alguém que possa preencher toda a minha necessidade afetiva nessa vida? Um marido ideal, uma esposa ideal? Não. Como nós falamos aqui no começo do programa, não é, Laura? Desde que houve a queda dos seres humanos, ou seja, desde que houve essa entrada dessa coisa né, que nos angustia, né, que causa essa angústia existencial, realmente, desde que nós ficamos contaminados como seres humanos, perdemos essa característica, essa qualidade de perfeição. Né? Não somos perfeitos. Né? E por isso que, então, se ninguém é perfeito, não existe ninguém que é ideal. Né? Você pode se casar com uma pessoa por exemplo, que é ativa, né, para trabalhar, que produz conforto, né, que corre atrás, como se diz, que dá segurança financeira, né, então, mas às vezes essa pessoa ela não consegue ser afetiva. Ela sua
né, o seu corpo para poder trazer as coisas materiais para dentro de casa, mas não consegue ter uma habilidade afetiva. Então, é ideal numa coisa, mas não é na outra. É difícil ser alguém completo, né? Não é? Ou o contrário, você casa com alguém que às vezes é mais lento, mais devagar, alguém que não tem muita proatividade, não sabe produzir muito, mas é bem afetivo, é bem carinhoso, é paciente, é compreensivo, né? Mas falta o lado de ser ativo para... Então, sabe, não tem. Para mim, a única pessoa ideal que é 100% em tudo é Jesus Cristo. Outro ser humano, no way, como se diz. Parece que nós temos que ter muita compreensão uns para com os outros, né? Para podermos aceitar essas limitações, né? E também parece que o caminho para a paz, para a felicidade, vai pela honestidade emocional, comportamental, espiritual. Ou seja, né? Temos que reconhecer que parte do meu buraco é meu mesmo, né? E não culpar o meu cônjuge, né? Exatamente, exatamente. Eu acho, viu, Laura, que o cônjuge, marido ou a mulher, o esposo ou a esposa, que chegou nesse ponto, sabe, chegou, eu diria assim, por baixo, em 50% da possibilidade de resolver o seu problema conjugal. Já é metade do caminho resolvido. A admissão de que você também tem um problema, né? Então, quer dizer... isso é um problema meu, não é um problema do meu pai, da minha mãe, de Deus, do pastor que não me visitou, do padre que não sei o que e tal. Então, quando eu admito isso, realmente é meio caminho andado para a felicidade do casamento. Quando eu posso entender que eu não posso ser para o outro tudo o tempo todo. Exato. Eu tenho que admitir isso. E o outro precisa aceitar isso, né? Ao invés de ficar me cobrando uma perfeição que eu nunca vou conseguir ser e ter, né? Como essa pessoa com quem a gente convive também não vai poder ser. Então tem que aceitar as limitações, né? E dos dois lados. Eu não posso nem ser tudo, nem exigir que o outro seja tudo, né? Então... e se uma pessoa sente, por exemplo, que seu marido ou sua esposa não o completa no casamento? Essa é uma boa pergunta, né? Eu queria realmente assim, que quem está nos assistindo prestasse atenção. Primeiro, a pessoa tem que perguntar para ela mesma, né? Não completa em quê? Né? Sim. Pensar nisso, para ter essa compreensão clara. Eu já falei sobre esse assunto com essa pessoa com quem eu estou casado, do que eu sinto falta. Você já foi claro? Já foi claro em relação a isso? Né? Às vezes as pessoas são muito genéricas. Ah, você não me ama. Não ama o quê? Né? No beijo, no abraço? Né? Eu procurei soluções construtivas, a pessoa procurou, né? Teve a honestidade emocional, como falamos aqui anteriormente, dizendo a verdade em amor, né, para a pessoa, o suficiente para ela compreender. Ou seja, chegou e disse, olha, eu sinto muita falta que você me toque, me abrace, ou que converse comigo. Já falou sobre isso? Ou você acha que, se ele me ama, tem que saber que eu preciso disso? Você tem que falar. Tem que adivinhar. Né? Adivinhar. Ou será que você só atacou, a pessoa só atacou o outro, porque o outro não está entendendo, não está completando tudo que a gente quer? Né? Será que eu também fico jogando a culpa do meu sofrimento na outra pessoa, como se ela fosse a responsável final e total para a minha felicidade, né? Pelo que eu sinto ou pelo que eu não sinto? Então, eu acho que essas perguntas têm que ser feitas para que a pessoa possa dar o passo seguinte, que é aprender a amar, né? Sim, vai depender então, quer dizer, a felicidade no casamento vai depender da honestidade emocional comigo mesmo, não é assim? Exatamente, isso é fundamental, conhecer a si mesmo, é muito importante também entender a herança do outro. O que é entender a herança do outro? Da onde essa pessoa com quem eu casei, ela veio da onde? Como é que era a família dela? Se comunicavam, não se comunicavam, se abraçavam, não se abraçavam? Eu dou uma olhadinha lá atrás para ver isso, me ajuda a me relacionar aqui com essa pessoa no aqui e agora, né? Também eu preciso aceitar as diferenças. Tem diferenças, todo casal tem diferenças que nunca vão ser igualadas, mesmo com o amor que existe entre os dois. Diferença em vários sentidos. Você gosta de um salmo, ele gosta do outro. Você gosta de uma música, ele gosta do outro. Um gosta de praia, outro gosta de montanha. Um gosta de amarelo, outro gosta de azul. Embora se amem, embora gostem de estar juntos, né? Mas tem diferenças que não vão ser igualadas realmente, né? Mas isso é que torna interessante também o relacionamento, né? Imagina se os dois fossem iguais. Em muitos aspectos, não é?
teriam problemas também. Então, também. Temos que aceitar as diferenças, as diferenças, e valorizar o que, então, encaixa, né? Exato. Também é muito importante, Laura, aceitar que o outro não é e não pode ser, vamos dizer assim, Deus para mim, né? Só Deus pode dar tudo, né? Completar tudo, né? E também eu não sou, o outro não vai ser Deus para mim e eu não vou ser Deus para ele também, né? Ou para ela, né? Então, só numa relação diária, honesta, sincera, profunda com Deus, eu posso obter tudo aquilo que vai, de fato, me fazer uma pessoa feliz. Então, é injusto eu ficar cobrando de um ser humano tão limitado como eu também, que ele vai me fazer feliz o tempo todo, porque não dá, só Deus mesmo, né? Bom, então a gente não pode ficar com essa impressão que não é possível ser feliz no casamento, né? Não é isso. É possível ser feliz. Tem um texto de Ellen White que eu li anos atrás. Eu acho, quer dizer, a pessoa que é tocada por Deus e é dirigida por Deus, ela é sempre equilibrada, né? Vai se tornando equilibrada com mais anos e mais anos de convívio com Deus. E ela disse assim, de que alguns casamentos, eles com esforço, dedicação, poder de Deus, conversa, pode se tornar agradável, suportável e feliz. Achei bem realista. Então, feliz com aquilo que é possível, né? Feliz com cada um buscando a felicidade total com Deus, né? E cada um ficar não obcecado que o outro tem que ser tudo o que eu quero, né? Quanto mais próximo de Jesus eu me aproximar, quanto mais próximo eu for caminhando, mais próximo eu vou poder estar com a pessoa com quem eu me casei. Se cada um fizer isso, então realmente vai ser uma beleza, vai funcionar muito bem. Então bem. A felicidade existe no casamento e realmente pode existir sim, mas com essas questões que eu falei aqui também. Então, há uma pessoa ideal para alguém? Laura, há uma pessoa ideal no sentido de que a pessoa ideal é aquela com quem eu vou procurar construir um relacionamento que tenha ética, que tenha fidelidade, que tenha honestidade, que tenha um compromisso, né, de viver bem, priorizando a afetividade nesse relacionamento, apesar do fato de que nenhum vai ser ideal para o outro. Então, ideal no sentido de buscar essa coisa que é realmente a boa interação entre os dois, aceitando as limitações naturais do ser humano. Dr. César, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui, pelas suas palavras inspiradoras. Obrigado. Esperamos vê-lo novamente em outro programa. Aguardem o nosso próximo programa, Saúde e Você. E fiquem com Deus, queridos amigos.